Diz assim, Lucas 7, no verso 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Está falando a respeito de Jesus aqui. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhes os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo-lhe, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? Vamos falar tudo junto essa pergunta aí. Qual deles o amará? É que ficou bagunçado, né? Vou contar até 3, nós vamos falar junto, tá bom? 1, 2, 3. Qual deles o amará mais? Essa é a pergunta que Jesus fez para Simão. Caiu o celular, eu perdi o versículo, tá? No 43, e Simão respondendo-lhe disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Amém, irmãos? Quantos já tinham ouvido falar dessa história? Só para eu saber aqui. Acho que pode aumentar a luz deles, por favor. Veja, irmãos, aqui fala a respeito de uma passagem, e eu gostaria de falar com os irmãos a respeito hoje da adoração. Por que a adoração é importante, irmãos? Porque nós somos criados para adorar a Deus, né? A Bíblia fala que no céu vai chegar um momento que nós chegarmos nos céus, que a pregação vai cessar, o profético vai cessar, mas a adoração nunca vai cessar, irmãos. Então veja, eu e você somos feitos para adoração do Senhor. Amém? Estava compartilhando aqui com os ministros um pouco antes da gente começar o culto, e falava: olha, o rei Davi teve uma revelação da parte de Deus. E é bonito porque lá em Apocalipse fala da chave de Davi. Quem já ouviu falar da chave de Davi? Aquela que abre e ninguém fecha, aquela que fecha e ninguém abre. Que chave poderosa é essa, irmãos? E você sabe, a Bíblia fala que Davi, ele teve uma revelação. Davi entendeu que, pelas escrituras, que nos céus há um ambiente ininterrupto de adoração. E Davi teve a revelação de que se ele colocasse a adoração na terra, e foi ele que instituiu no templo, né, a adoração ininterrupta, né? Você sabe, hoje nós temos aqui, eu acho que é em Kansas City, nós temos uma sala de oração, né? O I Hope, né? I Hope é isso, né? International House of Prayer. Quem já ouviu falar? Só eu, irmão. Vale a pena ir lá. Eles oram ininterruptamente, 24 horas, 7 dias por semana. É claro que não é a mesma pessoa, tem uma escala, né, de adoração. No Brasil, lá em Florianópolis agora, eles começaram a fazer algo parecido. Não é 24 horas,
mas se você trabalha no computador, você pode abrir o YouTube de manhã, eles estão lá orando e ministrando ao Senhor na sala de adoração deles. Mas o primeiro que teve essa revelação foi Davi, e a Bíblia fala que Davi instituiu a oração no templo, a adoração no templo, 24 horas por dia. Ele era o rei e ele designou pessoas para estarem ali numa escala ininterrupta de adoração a Deus, porque ele entendeu que se ele tivesse um ambiente de adoração, ele ia conseguir reproduzir na terra o mesmo ambiente que existe nos céus. Olha que coisa maravilhosa isso. Ele ia poder ter na terra o mesmo ambiente que Deus experimenta nos céus. Sabe, irmãos, eu vou confessar para vocês, eu quando estou ministrando louvor aqui, eu imagino que o céu deve ser esse lugar efusivo, esse lugar onde a presença de Deus te envolve de tal maneira, porque esse é o ambiente dos céus, sabe? E nós fomos chamados para sermos adoradores do Senhor. Nós somos chamados para ser o povo que o adora. Agora, veja, nós não somos funcionários de Deus, não. Isso está diretamente relacionado à revelação que nós temos ao Senhor. Olha como é interessante, irmãos. A Bíblia fala que apareceu um anjo para o apóstolo João, e diante da magnitude daquele anjo, veja, era apenas um anjo, irmãos. O apóstolo João se prostrou e ia começar a adorar aquele anjo. O anjo falou: não, eu sou apenas um anjo, você não deve me adorar. A adoração é do Senhor. Mas eu imagino que era uma figura tão imponente, tão maravilhosa, aquela figura celestial, que você sabe quando acontece algumas situações assim, que você fala: o que eu faço agora? O que eu faço agora? Ele só caiu de joelhos e falou: eu vou adorar, porque era algo que os olhos deles nunca tinham contemplado. Você sabe, a adoração do Senhor, ela é algo desse tipo, irmãos, né? Tem um versículo que às vezes ele é muito mal interpretado, que fala assim: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, né? Fala que nós desenvolvemos a salvação, e ela não é traduzida de forma perfeita, porque esse temor ali na Bíblia não é o temor no sentido de ter medo de Deus, mas é aquele temor de quando você está diante de algo que te tira o fôlego, quando você está diante de uma paisagem, de algo estonteante, né? De algo que você fica realmente encantado com aquilo. Deixa eu dizer, diante da presença de Deus, é impossível você não ser tocado, é impossível você não ter a experimentação, você não se render e não se entregar a Ele. Amém, irmãos? É interessante porque a maior parte do nosso trabalho no Novo Testamento é simplesmente contemplar ao Senhor. A palavra de Deus fala: contemplando ao Senhor como que por um espelho, somos transformados de glória em glória. É engraçado que a gente quer buscar a nossa transformação de que forma, irmãos? Você foca no problema, né? Hoje eu vou melhorar tal coisa, hoje eu vou largar um vício. Deixa eu pensar, um vício de crente aqui: tomar Coca-Cola? Não, estou pronto para isso, não. Hoje eu vou largar a televisão. E aí você fica, o Netflix, é revelação do céu isso aí, viu? E aí você fica: eu não vou, e fica lutando com a sua carne. Mas você sabe, a Bíblia não fala que é assim que você vence. A Bíblia fala que nós somos transformados quando nós contemplamos a Deus, né? Quando, na verdade, é uma substituição natural. Deus quer te dar um alimento melhor, Deus quer te oferecer algo melhor, a ponto que aquilo que tinha sabor para você já não tem mais gosto. Eu estava pensando com meus botões ontem, né? Porque eu vi entrevista há um tempo atrás de um crítico da Folha de São Paulo. Ele é crítico de comida, né? Ele é... como que é o nome disso, meu Deus? Crítico gastronômico, né? Uma entrevista dele, e eu pensando: a vida desse cara deve ser muito infeliz, né? Porque ele não pode parar no McDonald's, não pode, como eu, né? Que eu passo em qualquer lugar,
fico feliz e como bastante. Deve ser chato demais essa vida dele, porque tudo ele deve sentir sem gosto, né? Devem ser poucos os restaurantes que atendem o padrão dele. Você sabe, Deus ele quer te dar um alimento tão bom, irmãos, que nada nesse mundo vai ter mais sabor para você. Você vai olhar para as coisas desse... Você está me entendendo? Não é... A religião ela quer te proibir. A religião quer te proibir dos lugares. A religião ela fala assim, não, vai naquele culto domingo de manhã, seu miserável, senão você vai sofrer as consequências essa semana. Mas veja, Deus é o contrário, irmãos. Deus ele quer te dar algo que é tão bom, que você sabe, domingo é o dia que eu acordo mais cedo na semana, e eu acordo realmente empolgado, irmãos. Eu falo, uau, hoje é dia de culto, hoje é dia da gente celebrar o Senhor. A hora que eu cheguei no ensaio aqui, comecei a tocar com os irmãos, não vai ser essa palavra não, cadê? Pode tirar isso aqui. Isso iria ser desse jeito, mas domingo é o dia que eu me sinto mais. Aí a gente foi tocar o louvor, eu já estava vibrando, porque é uma alegria, irmãos. É um alimento do melhor do que eu já provei, sabe? É dessa forma com que o Senhor quer nos conquistar. Mas veja, aqui fala adoração. Eu já falei isso para os irmãos. Adoração, intensidade, tem a ver com rendição, tem a ver de nós entendermos quem nós somos e entender quem Deus é, entender aquilo que Deus fez por nós, irmãos. Eu lembro que a primeira vez que Deus começou a falar comigo a respeito da sua graça foi em 2012, olha, eu sei até a data, irmãos, né? Que chegou até as minhas mãos um livro do pastor Joseph Prince. Quem já ouviu falar do Joseph Prince? Vale a pena, viu? Tem um livro dele que chama Destinados a Reinar, Destined to Reign. E esse livro chegou nas minhas mãos e eu me lembro que eu falei com a minha esposa, nós não tínhamos filhos ainda. Falei, olha, eu quero tirar uma semana para poder descansar. O meu descanso, na verdade, era para ler aquele livro. E foram 4 dias, é um livro robusto, né? Foram 4 dias que eu fiquei lendo aquele livro. Eu lembro que eu li aquele livro dia e noite, e eu ia dormir, e parece que Deus continuava ministrando aquilo em mim. E aí, quando eu realmente comecei a ter revelação da graça, eu fiquei tão tocado, irmãos, porque eu descobri que aquilo que Jesus havia feito por mim era muito mais do que aquilo que eu pensava. Porque o entendimento da religião qual que é, irmãos? Jesus, ele fez o sacrifício por você, mas agora você precisa também fazer a sua parte. Sim ou não? Quem já ouviu falar isso? Você agora tem que pagar o preço para ir para o céu. Você tem que fazer alguma coisa. Aí chega alguém de lá e fala para você, não. Você achou que Jesus havia feito isso, mas ele fez muito mais por você. Já está tudo pago. Meu Deus do céu. Quando eu tive essa revelação, o meu constrangimento pelo sacrifício de Jesus foi muito maior. E eu acho estranho algumas pessoas quando ouvem isso, falam assim, pastor, então quer dizer que eu posso pecar? É sério que você estava pensando nisso, cara? É isso que você estava na tua cabeça o tempo inteiro? Você sabe, você quer conhecer uma pessoa, é só você tirar os limites, né? Por exemplo, quer saber onde está o coração de alguém? Você tira o limite, por exemplo, do financeiro. Fala, se você ganhasse na Trilha Sena, o que você ia fazer? Eu ia viajar o mundo inteiro. Quer dizer, a igreja já está fora, né? Por que ele não faz? Ele está morrendo de vontade, mas não faz porque não tem o dinheiro para fazer. Então, quer conhecer um crente? Fala para ele, está tudo pago, meu irmão. Não precisa mais vir no culto, não. Você já é salvo. E aí? Será que o pecador volta aqui na semana que vem? Mas os que voltaram é porque realmente amam. Porque os outros estavam aqui por interesse, sim ou não? Eu ouvi falar, né, que a gente fala... Aí tem gente que ouve a graça e fala assim, pastor, mas tem esse negócio de sacrifício no tempo da graça? Agora é que tem. Porque na velha aliança, sacrifício era só uma barganha. Sim ou não? O cara fazia o sacrifício para receber alguma coisa. Agora Deus já falou, já te deu tudo. Todo sacrifício agora realmente é um sacrifício. Antigamente era só barganha. Então veja, irmão, nós precisamos de revelação de Deus. E por que
eu vim para essa passagem aqui. Porque aqui fala de uma mulher, aliás, é uma história onde nós temos 3 personagens. Um é bem conhecido da gente, é Jesus. Mas aqui fala de 2 outros personagens. Fala do fariseu, e você sabe, a gente tem uma imagem ruim do fariseu. Mas o fariseu era o povo religioso da época, e religioso no bom sentido. Eram aqueles que conheciam a palavra do Senhor, provavelmente aqueles que estariam no templo adorando ao Senhor. O resto da galera era tudo pecador, mas as pessoas que tinham zelo pelas coisas do Senhor eram os fariseus, as pessoas que tinham o coração, que queriam servir a Deus, né? É claro que eles tinham um problema com orgulho, aí que foi a pedra de tropeço deles. Mas ele representa o religioso, representa a pessoa que deseja servir a Deus. E de outro lado nós tínhamos a pecadora. São 3 personagens nessa história. Então veja, a cena, né, que a Bíblia descreve é que esse fariseu, ele pediu para Jesus ir na casa dele. Então veja, o fariseu, ele tem Jesus, mas ele tem numa medida. Sabe, essa história infelizmente, da maioria dos crentes do nosso tempo. Eles têm Jesus, eles vão à igreja, ainda mais nesse país aqui, todo mundo já ouviu falar de salvação, todo mundo se denomina cristão, todo mundo faz parte de uma igreja, ainda que não vá com tanta frequência, mas ele tinha Jesus. Mas veja, Jesus, quem que é para ele? Jesus é alguém que é um convidado. Você sabe o que é um convidado? Convidado é aquela pessoa que você permite entrar na sua casa, mas você escolhe aonde ele vai tocar. Ele não é um morador da sua casa, ele é um convidado. Então veja, lá na minha casa, os quartos, eles são no andar de cima. Então geralmente o andar de cima da minha casa só entra pessoal restrito, só o staff. É só o pessoal que trabalha lá, entendeu? Os convidados, até porque onde entra convidado a gente dá uma arrumada melhor, é ou não é? As irmãs, confirma? Os irmãos estão comigo hoje? Então veja, o convidado, ele tem o lugar dele. Mas ele não tem acesso a todos os lugares. Ele tem acesso aonde você permite. Sim ou não? Então veja, esse às vezes é o problema da nossa geração. Jesus tem acesso a você? Sim. Mas até onde ele tem acesso? E é interessante porque no ministério isso é muito perceptível. Tem pessoas que são entregues a Deus, que participam das coisas, elas estão presentes nas coisas da igreja, mas há um limite que elas mesmas colocaram. Falaram, não, é até aqui. Não me peça 1 minuto a mais que eu não tenho esse minuto. Não me peça $1 a mais que eu não vou dar esse dólar. Eu sirvo a Deus, mas eu decidi até onde eu sirvo. Está me entendendo, irmãos? Você ainda está no controle da situação. Você ainda é o dono da casa. Amém? Agora veja, irmãos, eu não estou falando aqui a respeito de salvação. Porque se você deixou Jesus entrar, ainda que ele seja só um convidado, eu quero dizer que você é alguém salvo, você é alguém que vai gozar da presença do Senhor, mas você não vai desfrutar daquilo que Deus tem para você nessa terra aqui. I'm so sorry. Mas eu preciso ser honesto com você. Deus quer te levar para um nível que é sobrenatural. Deus não te chamou para você viver uma vida natural como das pessoas. E sabe qual que é o problema? Você foi domesticado, você foi treinado para viver dentro de um padrão daquilo que o mundo estabeleceu. E todas as vezes que a gente vai tentar exceder esse padrão para ir para um lugar onde Deus quer, você mesmo fecha a porta, porque Jesus ainda é convidado. Quando vai apertar um pouquinho mais, pastor, aí também não, né? Está exagerando, agora é fanático aqui. Tem limite as coisas, né, pastor? Que isso? Para que orar tanto?
Sabe, nós ainda estamos no controle. Qual que é o problema de quando a gente está no controle, irmãos? Você sabe, eu tinha um amigo lá no Brasil, e ele tinha um ultraleve. Cabia 2 pessoas no ultraleve dele. E o ultraleve, para quem não sabe, é um avião sem nada, só um motor, 2 cadeirinhas e um manche aqui. E vamos voar? Eu falei, vamos voar, ué. Né? Pegamos a pista lá na fazenda dele, foi decolar aquela geringonça. E eu penso que se eu tivesse no controle, a hora que tivesse que puxar, porque a hora que dá aquela subida, eu ia ficar com medo, eu ia voltar para baixo, sabe? Mas ele tinha experiência, então na hora que ele puxou para decolar, só segurei aqui e o trem foi, né? E subiu, né? Aí lá em cima se acalma, né? Mas veja, muitas vezes eu vejo que se depender de nós, a gente não vai deixar subir. Porque você está indo para um terreno desconhecido. Você está indo para um terreno onde você não conhece. Agora Deus te chamou para andar nesse lugar. Deus te chamou para andar no sobrenatural. Veja, então enquanto você estiver no controle, você não vai para lugar nenhum. Porque o teu controle te levou até aqui. Se era para ir mais longe, você já estava mais longe. Mas não é. Você vai até onde você conhece. Chega um ponto que se você não falar, agora é você que me leva a Deus, você não vai sair dele. Sabe, agora o estilo de vida que Deus quer, a vida de milagres, a vida de experiências sobrenaturais, ela está fora do nosso controle. Sabe, às vezes a gente escuta algumas experiências e acha tão lindo o testemunho do irmão que estava lá, experiência de quase morte, aconteceu isso e aquilo, mas a gente não quer passar pela situação, né? Só quer ouvir o milagre. Veja, não tem como, irmãos. Não tem como, para que Deus manifeste a glória dele, nós temos que ir para o ambiente sobrenatural. E muitas vezes Jesus, ele é só o convidado, sabe? E num certo ponto é melhor ainda, porque pelo menos você convidou, você deixou ele entrar. Mas o problema é até onde que ele entra na sua vida, até onde que ele pode tocar. Ah não, ele pode tocar aqui, mas já falou no bolso, não, no bolso você não toca não. Ah, na família pode tocar um pouquinho, no meu tempo você pode tocar, mas não é assim. Deus quer te levar para um outro nível. E essa é a posição do fariseu. Aliás, é interessante, porque o fariseu, ele chama Jesus de mestre, ele reconhece até que Jesus tinha um certo valor. Mas a abordagem dele diante de Jesus, e nós temos que tomar cuidado com as escrituras, é uma abordagem didática, uma abordagem teológica, né? Por que então, Jesus, que é assim, e por que é assado? Porque se os antigos adoravam em Samaria, outros adoram em Jerusalém, de acordo com o profeta Isaías, menos o profeta Ezequias, e sabe, é uma abordagem apenas investigativa, especulativa. Jesus não é salvador para essas pessoas. Jesus é só alguém para debater teologia, para estudar contexto histórico. Não, Jesus é vida, irmãos. Jesus é Salvador. Amém? Sabe, é claro que nós temos que estudar as Escrituras, mas a Bíblia fala que a letra por si só, ela é fria, ela mata, precisa da revelação do Espírito, para que se torne vida. Jesus, ele é alimento. Me lembro de uma história, que aqui numa rádio nos Estados Unidos, você sabe, eu ouço aquela Joy FM, e as pessoas ligam lá, tem aquelas participações ao vivo. Diz que uma pessoa ligou e falou, eu não acredito nisso, porque chega na segunda-feira, você nem lembra aquilo que foi pregado no sermão. O que adianta ir na igreja todo domingo, se chega na segunda-feira, você nem lembra do que foi pregado? Irmãos, eu falo que às vezes até eu esqueço. Não jogo pedra em ninguém. Mas veja, e sabiamente aquela pessoa que estava do outro lado da linha respondeu assim, olha, você talvez não se lembre o que sua mãe preparou para você comer ontem, ou semana passada, ou no mês passado. Você não se lembra, mas eu tenho certeza que te alimentou. Se você está em pé hoje, é porque aquela comida te alimentou. Deixa eu dizer, nós não estamos aqui para falar teologia, nós estamos aqui para se alimentar, para comer do alimento do Senhor.
sabe? Então a palavra ela tem que gerar vida, porque você não está aqui para estudar, você está aqui para ser alimentado, você está aqui para comer do pão dos céus. E a Bíblia fala que a Escritura, Jesus é o pão, Jesus é a Escritura, nós estamos aqui nos alimentando do Senhor. Mas essa é a postura, não é a postura do fariseu. O fariseu, Jesus é um mestre. Eu vim aqui para aprender uma boa palavra, né? Eu vim aqui aprender algo de bom, porque talvez eu possa aplicar na minha vida. Você sabe, até o ímpio fala isso, né? É muito bom você estar, né, procurar uma religião, vai fazer bem para você. Não é assim? Vai fazer bem. Sabe, não estamos aqui para fazer bem não, irmãos. Jesus ele não quer melhorar a sua vida não, Jesus quer te dar uma outra vida. A que você tem não serve. Não serve, irmão. Deus não quer melhorar nada. Deixa eu dizer, o que você tem não dá para melhorar, meu irmão. É só morrendo, nascendo de novo. É só através do novo nascimento para Ele poder fazer com você aquilo que Ele quer. Mas enquanto Jesus é convidado, deixa eu dizer, Ele só vai entrar onde você abriu as portas para Ele. Tem gente que talvez deixou entrar na sala, tem gente que já deixou entrar na cozinha, tem gente que deixou entrar no casamento, tem gente que deixou Jesus entrar na criação dos filhos, mas é você, ele ainda é convidado. Ele não é Senhor, né? Quando a gente ora, né? Geralmente quando você faz a oração para aceitar Jesus, a gente fala o quê? Você confessa Jesus como Senhor e Salvador? Então tem duas coisas aqui. A maioria entendeu Jesus como Salvador, aquele que salva. Mas tem outros que não entenderam Jesus como Senhor, ou seja, como dono da sua vida, né? E eu gosto tinha um amigo meu que falava, olha, escravo não decide a hora que vai acordar, escravo não decide a hora que vai comer, escravo não decide o que ele vai fazer, tudo é o Senhor dele quem decide, sabe? Esse é um nível de controle que Jesus quer colocar na sua vida, quer que você experimente, que é você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Agora, outro personagem que nós temos aqui nessa passagem é uma mulher. E essa mulher aqui em Lucas, não dá nem o nome dela, né? Fala apenas que ela era uma pecadora. Que nome bonito, né? Como é seu nome? Pecador. É porque assim, hoje a gente fala que todo mundo é pecador, né? A gente tem essa consciência. Mas lá naquela época, onde a maioria deles se achavam os bonitão, né? Você falar que é pecador, já pensou? Ô irmão, como que é o seu nome? Homicida. Matou quantos? Uns 12. Posso jantar na sua casa? Era mais ou menos isso, né? A ponto daquele fariseu falar assim, se esse cara, olha só a ideia dele com relação a Jesus. Se esse cara, né, falando a respeito de Jesus, soubesse quem que essa mulher é, ele não ia estar deixando encostar no pé dele. Você imagina o que essa mulher devia ter feito, irmãos? Agora, ela sabia que ela era pecadora. E ela sabia que Jesus era Salvador. Isso é outra coisa também. Para o fariseu, Jesus era mestre. Mestre faz o que, irmãos? Ensina. Mas para ela, Jesus era Salvador. O que Salvador faz? Salva. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Para quem está afogado, quem está afogando, você vê alguém afogando numa piscina. E ele está gritando, socorro, socorro. Fala, não adianta nada você jogar um livro com 10 lições para aprender a nadar. Sim ou não? Ele precisa de um Salvador. Sabe, essa é a nossa condição. Se você ainda está querendo aprender a nadar, é porque você não se deu conta que nós estamos afundando nessa terra aqui. Sabe, nós precisamos de um Salvador. Sabe, aquela mulher, seja porque ela tinha uma consciência, ou seja, de tantas pessoas julgarem ela sabia que ela não precisava agora aprender a palavra dela, ela precisava de um Salvador. E ela que entra ali e ela começa a adorar ao Senhor Jesus. Primeiro, porque ela não vê Ele como mestre, mas ela vê Ele como Salvador. Então,
criando uma esquematização aqui de improviso, porque eu não preparei essa palavra, né? Talvez o primeiro passo para que nós nos tornemos verdadeiros adoradores é nós entendermos que Jesus, ele é um salvador e não mestre. O primeiro passo para você fazer a adoração da forma correta no culto é a maneira de você abordar, é você vir aqui para adorar ao Salvador e não para vir aqui ouvir o mestre. É aquela abordagem, nós não viemos aqui para aprender como melhorar a nossa vida, nós viemos aqui para salvar as nossas vidas. Você precisa ter a consciência de que a nossa condição está tão deplorável que não há o que se fazer para melhorar. Mas a única coisa que nos resta é sermos salvos. Se você ainda acha que a sua vida está boa, que está ok, pastor, eu só vim aqui para dar uma lustradinha, assim, só uma polida, só botar a cerejinha em cima do bolo, eu estou vivendo bem, eu não tenho nada de errado, minha vida está muito bem. Deixa eu dizer, esse lugar não é para você, querido. Vai para uma palestra de autoajuda, né? Vai fazer um curso aí na internet, vai achar um coach para a tua vida. Você está bem. Aqui é só para quem está moído. Aqui é só para quem entendeu que é pecador, a ponto de você falar assim, não tem conserto, é perda total. Foi assim minha vida, irmãos. Ah, você foi para as drogas, pastor? Não. Você foi para sargento? Não. Vou dizer para você, eu era advogado muito bem sucedido na minha cidade. Mas aquilo que é bem sucedido para o homem não quer dizer nada, irmãos. Eu conheço gente rica que perde casamento, que se mata, que perde filho, que, a Bíblia fala que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Sucesso do ponto de vista humano não quer dizer nada. Você pode ser um fracassado, miserável. Agora, se você não tiver revelação disso, irmão, você só vai querer ouvir o mestre. Você só vai querer dar uma melhoradinha naquilo que você julga que você já sabe. Mas o verdadeiro adorador é aquele que está atrás do Salvador. Do Salvador. Porque o Salvador é a única saída. É a única saída. Quem está atrás do mestre não. Você já sabe tanto, né? Você só quer aprender um pouquinho mais, né? Você só quer a melhorar o seu conhecimento, né? Então, Jesus, ele só tem algo a te acrescentar, mas ele não representa tudo para você. Mas para aquela mulher, talvez fosse a última saída, fosse a última solução. Talvez a vida dela estivesse tão acabada que não tinha mais nada além dela pedir por salvação, se algo miraculoso acontecesse com ela naquele dia ou mais nada. Essa é a abordagem, irmãos, que a gente tem que chegar diante de Jesus. Sabe, você precisa ter esse encontro consigo mesmo. Você precisa saber quem você é. E é o que eu estou falando, não estou falando para você olhar de acordo com o mundo, porque você sabe, o mundo, nós estamos bem aqui, né? Morando na América, andando de carro, tênis bom, camisa da Tommy. Estamos bem na fita, né? Não estamos ruim, não. Mas do ponto de vista de Deus, irmãos, você sabe, tem uma igreja lá em Apocalipse, Laodiceia. Ei, Laodiceia. Deus fala, você pensa que é rica, né? América. Melhores lugares, carro importado, roupa bonita, escova de dente elétrica. No Dollar Tree, mas de vez em quando tem lá, irmãos. Mas Jesus fala, tu é pobre e miserável. Irmão do céu. É duro de ouvir isso, né? Pensa Deus falar isso de você. Pensa Deus falar isso para você lá no último dia. Esse é o problema. Ouvir hoje é ruim, mas ouvir no último dia, aí lascou tudo. Porque hoje ainda tem a chance de você mudar, né?
Sabe, tem verdade que a gente que é dura de ouvir, mas é bom, sabe? Aquela coisa que você escuta assim, não desce bem, mas ainda bem que eu ouvi hoje. Mas ouvir no último dia é pior ainda, porque aí você não tem nada para fazer. Sabe, essa era a igreja de Laodiceia. Eu penso que era um lugar rico, igual a América, irmãos, onde as pessoas tinham essa falsa sensação de que tinha tudo. Não, minha vida está boa, pastor, eu tô ok. Probleminha aqui, probleminha ali e tal, mas tá tudo tranquilo. Você sabe, que fizeram um experimento, irmãos, com um sapo. Pegaram o sapo, pegaram uma água, uma panelona. Já viu caranguejo, como é que mata caranguejo? Mete naquela água fervendo, né? Aí morre, né? Pegaram o sapo, jogaram naquela panela e saiu pulando, igual um doido, né? Ok, essa primeiro. Aí fizeram um outro experimento. Pegaram uma outra panela de água fria, botaram o sapo lá dentro, botaram no fogão e ligaram o fogão. E deixou aquela água ir esquentando gradualmente. Você sabe, o sapo foi cozinhado ali sem perceber que ele estava numa água. Aliás, quem já teve essa experiência? Você vai naquelas hot tub, né, aquelas águas bem quentes. Às vezes você para de se movimentar assim, está normal. A hora que você começa a mexer, que você vê como que a água está quente, né? Você sabe, esse é o problema, irmãos. Às vezes é a coisa que vai nos envolvendo e você não se dá conta. Você acha que está tudo bem. Irmão, você está numa panela que está te cozinhando, você não está percebendo. Sabe, é isso que o diabo faz com a gente. É essa sensação, não, ó, tá ok. Tá tudo bem, eu tô bem, pastor. É só uma coisinha ou outra aqui, arrumar. E o diabo está te levando lá para o inferno, lá para o caminho de destruição. Sabe, nós precisamos, né? E para essa igreja, Deus falou assim: aconselho que você compre colírio, porque você é cega, você não consegue se enxergar. Sabe, irmãos, nós temos que ter revelação. Agora, a diferença dessa mulher aqui que chegou diante de Jesus, daquele fariseu, deixa eu falar para você, do ponto de vista de Deus, os dois eram pecadores. Pergunto, será que aquele fariseu tinha pecado, irmãos? Mas claro que tinha. Claro que tinha. Agora, qual que era a diferença? Para a sociedade ele estava bem. Para a sociedade ele era alguém aceitável. Talvez ele tinha pecados piores que o daquela prostituta. Aliás, eu estou falando que é prostituta, que eu acho que em Mateus, não sei, tem um dos evangelhos que parece que faz essa menção, né? Que aquela mulher, provavelmente, né? Ela era uma prostituta. A mulher fala que ela era uma pecadora. Agora, Jesus falou o que para os fariseus? Olha, em verdade vos digo, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já cometeu adultério. Eu pergunto para você, quem será que cometia mais adultério, essa mulher ou esse fariseu? Os homens não precisam responder. Mas ele achava que ele estava bem. Então veja, primeiro requisito para você ser um adorador de verdade é você estar buscando o Salvador e não o Mestre. É você vir no culto para adorar, para ser alimentado e não para você aprender. Não, a abordagem não é a abordagem do curioso, não é a abordagem do alunão. Aqui nós estamos diante do Salvador, daquele que nos salva. Não estou aqui para melhorar a minha vida, eu estou aqui para receber a vida de Deus. Mas o segundo ponto para você ser um verdadeiro adorador é você ter revelação de quem você é. E aí Jesus ele fala, né? Ele responde aqui a Simão, olha que interessante. Lá no 41, certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários e o outro 50. Veja. Então Jesus ele conta aqui para ele, né? Falou, ó, tinha um cara devendo 500 e tinha um aqui devendo 50. Os dois, eu perdoo a dívida dos dois. Eu perdoo a dívida do de 50 e eu perdoo a dívida do de 500. Quem você acha que vai ser mais grato? Qual foi a resposta dele? Quem foi perdoado 500 vai ser muito mais grato de quem foi perdoado 50. Jesus, né? Falou, ok, é realmente isso que ele não diz, mas realmente é essa situação aqui. Ela está adorando dessa forma porque ela, subentende-se, né? Na resposta de Jesus, ela é esse devedor de 500 aqui.
Só que o detalhe é o seguinte, irmãos. Pouco importa se você deve 5.000, se você deve 500, se você deve 50, se você deve 10 centavos. Se você está devendo, você vai ser condenado ao inferno. Entendeu? Não é o quanto você pecou. É o fato de você ter pecado. Então só uma forma de entrar no céu, tendo seus pecados perdoados. Sejam eles poucos ou sejam eles muitos. Então veja, aquele cara ali que estava pouco se importando para quem Jesus era, na cabeça dele ele devia muito pouco, né? E eu acho que é isso que muitas vezes nos impede de adorar o Senhor, né? Falar, afinal de contas eu não era tão ruim assim, né? Eu não fiz tanta coisa errada. Talvez aquele cara que matou, que estuprou, que fez algo, ele sim, ele tem que adorar. Eu não. Eu não preciso. Não precisa, porque o mesmo sangue que lavou aquele pecador, se não me lavar, eu vou para o inferno. Eu vou ser condenado. Então veja, a revelação daquilo que Jesus fez por nós nos torna gratos, nos faz render. Sabe, muitas vezes nós temos dificuldade de nos rendermos ao Senhor, porque ainda achamos que Deus, afinal de contas, Ele não fez muita coisa por mim, né? Sabe, nós precisamos de revelação. Aquela mulher, ela adorava Jesus, porque ela teve revelação de quem ela era. Irmãos, nós precisamos ter revelação de quem nós somos. Como eu falei, não importa, você pode ser bom o que for, mas se você tiver uma sujeirinha, o seu lugar era o inferno. A Bíblia fala que você pode cumprir a lei de Moisés inteirinha, mas se você for encontrado falha em um aspecto, você é réu de toda ela. Então não é o quanto você é melhor que o outro, todos somos pecadores. Você sabe, a Bíblia fala que havia alguns leprosos, eu não lembro agora exatamente onde está essa passagem, mas que eles foram se encontrar com Jesus, e aqueles leprosos, eles andavam juntos, todos eles, e aí eles se encontraram com Jesus, e Jesus foi lá e curou eles. E aí, no que eles saem curados ali, um vira para o outro e fala, agora eu vou ter que me despedir de você, porque, você sabe, eu sou samaritano, você é judeu, a gente não pode andar junto. Enquanto eles eram leprosos, não tinha problema andar junto. Enquanto eles eram pecadores, enquanto eles sabiam da condição deles, a partir do momento que acabou, agora eu não posso andar com você por causa disso, daquilo. Sabe, quando você tem revelação de quem você é, irmão, você não faz distinção, porque todos nós somos devedores. Sabe, então aquela mulher, ela tinha revelação de que ela devia. Não é o quanto que você deve, mas é o que você deve. Então veja, é o perdão que te foi dado, e às vezes a gente acha que é pouco, né? Mas deixa eu dizer, do ponto de vista de Deus, nós somos tão deploráveis quanto o pior ser humano dessa terra aqui. Porque nós nascemos pecadores, nós somos essa criatura desforme, essa criatura que é semelhança de pecado, e mesmo assim Deus olhou para nós e decidiu nos salvar. Jesus pagou um preço por você. Então essa revelação está diretamente ligada ao quanto você adora. Por que Simão não adorava? Porque ele não precisava tanto de Jesus assim, né? Jesus era só alguém legal ali, né? Era só moda, né? Mas aquela pecadora, ela sabia que ela devia muito. Mas tinha outras coisas também, posso falar aqui. Aquela adoração daquela mulher, tão extravagante, uma mulher que se derramou de tal forma, sabe por quê, irmãos? Porque ela não tinha mais reputação. E muitas vezes a nossa preocupação ainda é a nossa reputação, né? Eu não vou vir aqui na frente, o que vão pensar de mim? Imagina eu ajoelhar. Às vezes a gente é tão contido porque a gente não se entrega, porque ainda está muito preocupado com o que pensam, né? Quem eu sou, afinal de contas, eu sou um fariseu importante aqui nessa igreja, né? Mas aquela mulher, ela já tinha perdido tudo, e ela sabia disso.
ela não tinha mais reputação nenhuma para defender, ela não tinha posição, ela não tinha, ela já era tudo pior, ela sabia que ela já era vista como a pior de todas, não tinha mais nada a perder, irmãos. Então para ela não tinha problema se falasse mal, se alguém xingasse, o que vão estar achando, o que vão estar achando, não tem problema. Sabe, eu ouvi uma vez um pastor falando, no nosso seminário inclusive, ele fala, só é humilhado quem é arrogante. Eu falei, hã? Pois é. Você já viu algum capacho reclamar de estar sendo pisado? Tapete, falando assim, todo mundo passou por aqui e pisou em mim, ninguém falou oi para mim. Você sabe que tem um tapete ali na entrada, né? Os irmãos estão comigo? Tem um tapete ali na entrada, pessoas todo mundo passou por mim aqui nessa igreja, pisaram em mim, ninguém deu oi, ninguém deu bom dia para mim, mas ele é capacho mesmo, ele sabe disso. Os irmãos não estão entendendo ainda, né? Só é humilhado quem é arrogante, quem não, como assim não me cumprimentaram? Eu não fui no culto, não perceberam a minha ausência dessa pessoa tão ilustre e ninguém ligou para mim hoje. Não fui procurado, não fui notado entre as pessoas, porque arrogância. Sabe, quem tem revelação de si mesmo, não está nem aí, irmãos. Você sabe que você não é, você sabe que nós todos somos pecadores, sabe, essa revelação que talvez falta para a igreja dos nossos dias. Sabe, a igreja que precisa do Salvador. Os irmãos estão percebendo que tudo isso tem relação com uma revelação de nós mesmos que nós precisamos ter. A revelação de que nós, por mais que nós aprendamos, nós nunca vamos dar conta. Nós precisamos de ser salvos, irmãos. Não adianta. Se Jesus não estender a mão, eu não vou conseguir te ensinar o caminho. Sabe por que eu não vou conseguir te ensinar o caminho, irmão? Porque nem eu sei. Eu só sou salvo porque Jesus me pegou e trouxe. Sabe, não existe caminho para te ensinar para ser salvo. Só há uma maneira de ser salvo. E glória a Deus, porque a mão de Jesus está estendida para nós. Ele quer te salvar. É só isso. Não tem nada, eu não tenho mérito nenhum. Aliás, eu gosto de uma frase que fala o seguinte: não tem nada que você fez que te ajudou na tua salvação, a não ser o pecado que a fez necessária. A sua única colaboração na tua salvação foi o pecado que fez necessária a tua salvação. Não tem mais nada. Não tem nada a ver com você, é Jesus que estendeu a mão. Aliás, isso é outra coisa, irmão. Ninguém veio aqui porque falou assim, não, hoje eu vou ser crente, né? Estou bem. A Bíblia fala que Ele que nos escolheu. Foi Ele que nos atraiu. É o amor dEle que nos constrange. Tudo é Ele, irmão, tudo é Ele. Nós não temos mérito em nada. Então nós temos que ter revelação disso. Nós não temos que aprender, nós temos que nos entregar ao Salvador e falar, olha, Senhor, eu não quero aprender a ter um casamento bom, eu quero que você entre no meu casamento e que faça as coisas novas e que você me tome pelas mãos e salve a minha vida. O problema da nossa geração é querer isso. Não, ó Jesus, eu vou te convidar para entrar aqui em casa, você senta nessa cadeira, mas você pode deixar que eu vou fazer as coisas. E você pode me ensinar aqui, porque eu dou conta de fazer tudo. Não, você não dá conta. Se você não deixar Jesus entrar e fazer o que Ele quiser na sua vida, não tem jeito. Porque a gente tem medo, né? Deixar Ele fazer o que Ele quer. Tem medo de deixar as coisas para o ar. Mas deixa eu dizer, Ele é o mestre, Ele está no controle. Ele está dentro do barco, irmão. Pode bater vento, o barco não vai afundar. Ele falou que vai passar para o outro lado, vai passar para o outro lado, irmão. Mas a gente tem medo, né, de deixar. Só convidado. Não, é convidado só, Jesus. Fica aí. Vai devagar, Jesus. Mas a gente precisa do Salvador. A solução que você está buscando é do Salvador que você precisa. Você quer a solução para suas finanças? Deixa Jesus entrar lá.
Deixa Jesus fazer do jeito dele. Vai dar calafrio? Pode dar calafrio, mas deixa fazer do jeito dele. Primeira coisa, nós estamos atrás do Salvador. Segunda, quem nós somos? Deixa eu dizer, nós somos os pecadores, irmão. Nós não temos mérito nenhum. Nós precisamos desesperadamente de Jesus. E terceiro, irmão, nós não estamos preocupados mais com reputação nessa história. Nós não estamos preocupados com o que vão pensar. Só nos interessa uma coisa, o Senhor. Sabe, nós temos que adorar ao Salvador. Nós viemos adorar a Jesus. Nós viemos entregar a nossa oferta de adoração. Você sabe, eu fico em crise com algumas coisas, irmãos, porque meu desejo eu sei que nós vamos chegar lá, irmãos, mas acho que a gente precisa crescer tanto na adoração, porque há talvez um estigma, uma herança que nós temos antiga, que esse momento da adoração é só um cantar corinho aqui, enquanto o irmãozinho que chega atrasado, né, ver se dá tempo dele chegar, né? Nas igrejas antigas, mais tradicional, né? A banda olhava para o pastor, mais uma, para ver se dá tempo de chegar mais gente. Sabe, e a adoração ao Senhor ficou relegada a um segundo plano. Mas você sabe que aqui, Jesus, diante da adoração daquela mulher, ele disse assim, e disse à mulher, a tua fé te salvou. Quero dizer, aquela mulher foi salva pela adoração. Adoração era a expressão. Adoração é o reconhecimento, irmão. Adoração é a tradução de tudo isso que eu falei aqui. Ela vai ser visível como? Vai ser visível na sua adoração. Por que ela adorava? Porque tudo isso que eu falei para você aqui era o que estava na mente dela. Ela sabia, Jesus era o Salvador, ela era pecadora, ela não tinha mais nada na vida dela de importante, não tinha mais reputação, nem que se dane o que iam falar dela. E o resultado disso tudo foi uma adoração. E ela foi salva na adoração, irmãos. Você não está me entendendo. Você foi chamado para adorar ao Senhor. Deixa eu dizer, salvação vai chegar na sua vida na adoração, no momento de rendição, quando você se entregar, quando você abre mão das coisas e você deixar o Senhor tocar, no momento de adoração, irmãos. Sabe, nós precisamos, ó Pai, precisamos crescer nisso, precisamos entregar o nosso vaso de alabastro ao Senhor. Essa é a maior prova do reconhecimento de quem nós somos, daquilo que nós precisamos. Sabe, a salvação depende de uma entrega. É uma entrega. Como eu falei, Jesus, ele só entra onde você permite. Sabe, Deus, ele quer te levar a viver coisas extraordinárias, irmãos. Deus não te trouxe aqui para viver uma vida medíocre. Ou talvez, do ponto de vista natural, você pode até viver muito bem, mas deixa eu dizer, isso ainda é medíocre. Porque não é isso que tem valor, irmãos. Não é isso que tem valor. O que realmente tem valor são as coisas eternas, são as coisas de Deus. Sabe, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele te trouxe aqui nessa manhã para ouvir essa mensagem, porque Ele tem algo com você. Se você está assistindo pela internet, se você está escutando isso, é porque Deus quer falar algo contigo. Mas depende de você até onde que você vai deixar. Deus não vai forçar, Deus não vai pegar ninguém na marra aqui e fazer as coisas acontecerem na sua vida. Não, é uma entrega, é um desejo, é algo que é você quem se oferece. Você que fala, Senhor, me leva a partir daqui. Sabe, é uma decisão que nós tomamos. E a minha oração é que você possa experimentar isso. Que você tenha colírios para enxergar a si mesmo. Enxergar quem nós somos diante de Deus.
Que você tenha consciência disso aqui, não lá. Lá não tem mais o que fazer, irmãos. Mas tudo começa na adoração. Sabe, às vezes as pessoas religiosas, elas acham que são as obras. Obra, fazer coisa para Deus. E dar esmola aos pobres, e fazer isso, fazer aquilo. Sabe, irmão, nós somos chamados para adorar ao Senhor. Não existe nada mais valoroso do que isso. Tudo vem em decorrência disso. Toda obra vem em decorrência disso. Jesus sabia disso, irmão. Você sabe, o ministério de Jesus aqui na terra durou 3 anos. Poxa, o Deus encarnado aqui podia ter feito tanta coisa, né? Em 30 anos, podia ter revolucionado. Não, durou 3 anos o ministério que nós enxergamos. Mas havia um outro ministério que não era visível diante dos homens, que ficou visível quando ele foi ser batizado ali no Jordão, e a Bíblia fala que os céus se abriram e uma voz falou assim: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus não tinha feito milagre nenhum, não tinha feito absolutamente nada para os homens, mas já havia um relacionamento com o Pai. Sabe, esse é o ponto de partida, irmãos. É um relacionamento, é adoração genuína. Senão, deixa eu falar, você querer ter obra sem você ter o coração diante de Deus, você se tornou um fariseu só, um religioso. Que eu sempre falo, nós somos uma igreja linda, nós fazemos coisas visando a salvação, mas é também um prato cheio para você virar um fariseu aqui. Eu lembro lá no Brasil que a gente fazia um encontro, um retiro evangelístico, e a gente falava para os líderes: olha, vamos trazer gente, vamos trazer gente para ouvir o evangelho, para ser salva, né? E aí você perguntava: você está chamando? Eu estou chamando muita gente. Ia por aí, está chamando gente. E por que você está chamando gente? Porque o líder mandou. Eu falei: pô, você não entendeu nada. Você é só um religioso repetindo o que o outro está fazendo. Você está fazendo sem revelação. Eu estou chamando gente porque Deus quer tocar nos corações. Deus quer uma casa cheia de filhos. Sabe, mas se você não tiver essa revelação, você só faz as coisas no automático. E aí, qual que é o problema? Você se frustra e as pessoas falam: me libertei do sistema, da religião. Mas o libertar para ele é não fazer mais nada para Deus, é virar um inútil espiritual. Não, meu filho. É fazer as coisas da forma certa, com revelação. Fazer das coisas com amor, porque você foi conquistado. Sabe, irmãos, que nós possamos ser essa igreja que conhece a si mesmo, sabe a quem nós estamos diante. Que a nossa adoração seja uma adoração de entrega, uma adoração consciente. O apóstolo Paulo fala do nosso culto racional. Sabe o que é o culto racional? Eu sei quem que eu sou, irmãos. Sabe, quando os irmãos falam assim: pastor, que pregação. Eu sei quem que eu sou, filho. Seu não, para com isso. Isso aí é Pedro falando no ouvido de Jesus: que isso, mestre? Poupa-se a si mesmo. Jesus falou que reda de mim, Satanás. Eu sei quem que eu sou, irmão. A gente tem que ter revelação de quem nós somos, mas temos que ter mais revelação de quem Ele é. Amém, meus queridos? Se coloque de pé.